Vocês se saludaram? Por favor, levantem-se para ver o saludo de todos de gratitude aí. Uma linda música que nos prepara para abrir a Bíblia, adorar verdadeiramente ao Cordeiro de Deus, esse que é digno, que nos salvou e esta noite nos vai ensinar em sua palavra um mensagem importante e que nos vai ajudar em la caminata para sermos fieles em la terra e para pronto chegarmos ao reino de los cielos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Antes de abrir a Bíblia, só duas cositas rápidas, porque estamos aqui por la Bíblia e com la Bíblia vamos dedicar e vamos gastar nosso tempo. Pero la primeira, feliz por volver depois de quase 15 anos a Tucumã. Eu havia venido uma única vez a la província, passei por la ciudad, pero foi tão rápido que não me acordava de muita coisa. Hoje tuve um pouquinho mais de tempo para ver, para conhecer e para compreender a importância de esta província, que é a mais pequena em território do país, pero a mais relevante em história para toda a nação argentina. Inclusive o pastor Ribeiro já nos invitou, e depois que se acabe todo aqui, já em la noite, amanhã me parece que é feriado para ustedes, depois que acabe aqui, vamos passar aí por la Casa Histórica de Tucumã para conhecer donde la marca de la independência argentina, el 9 de julho de 1816 sucedeu aqui, e desde aqui cambiou a história de todo o país. Por isso hoje há uma alegria especial, porque essa semana é uma semana onde recordamos a história da igreja, e al estar em Tucumã, recordamos a história do país também. Há como que uma integração muito linda. Talvez, pastor Cabriglione, é o único dia de todo o viaje que vamos integrar a história da igreja com a história do país também. E eu escutei muita coisa de Tucumã, da cidade, da província, pero o que quedou em minha mente, assim como a marca do lugar, e é o que vou levar de aqui, é que Tucumã é conhecido como o Jardim de la República. E eu quero levar esta imagem não só do jardim de la província, de todo o paisagem que há, pero que o jardim del Senhor aqui tem uma marca especial, e desde esse jardim nos preparemos para chegar ao outro jardim, muito mais perfeito, que o Senhor nos está preparando e nos vai entregar em pouco tempo. E segundo, a felicidade de estar essa semana na Argentina, conhecendo, reencontrando, visitando lugares distintos do país, não só para estar com a igreja, mas para abrir a Bíblia, para predicar a palavra, para ver a entrega de pessoas a Jesus, e também para dar a oportunidade para que outros possam fazer sua entrega. Esta semana de los 125 anos, lá estamos celebrando. Como eu me imagino, os pioneiros lá celebrariam se pudieran ressuscitar, porque eles começaram com uma paixão por la missão. Não tinham dia, não tinham hora, todo o que queriam era predicar, era avançar, era alcançar mais pessoas. Se eles começaram assim, se esse foi o espírito que marcou o começo da igreja, como nós outros deveríamos celebrar, fazendo uma festa, comendo uma torta, invitando um predicador, uma música. Pero isso é aniversário popular. Nós outros comemoramos como igreja, com o espírito de los pioneiros. E les digo uma coisa, irmãos queridos, esse espírito de los pioneiros foi tão forte 125 anos atrás, e a semilla que foi plantada foi tão bendecida por Deus, que quando chegamos 125 anos depois, vemos uma realidade que uno casi não pode crer. Quando começamos, éramos uma igreja, Crespo Campo. 125 anos depois, estamos chegando a 30.000 igrejas. Sabem o que é isso? É motivo para alabar o nome do Senhor. Quando começamos, teníamos 36 adventistas reunidos aí. Hoje já passamos de 2,5 milhões de adventistas. Aí quer dizer amém. Eu escutei uns améns por aí assim, um pouquinho mais controlados.
Ponga tu amém no coração. Se tu crees que foi uma vitória e que temos que celebrar, não deixe de dizer amém, que é tu maneira de dizer concordo e alabo ao nome do Senhor. Melhoraram os améns agora, eu vejo que já é mais convicção, não? Terceiro lugar, quando começamos, teníamos um pastor, Frank Westphal. Hoje, estamos chegando a 5.000 pastores em nosso território. Eu sei que são 125 anos, pero les digo uma coisa, nós tentamos fazer contas, porque os números não são perfeitos. E quando começamos a fazer contas, encontramos que números muito antigos não nos ajudam, porque não há muita informação. Pero de 50 anos para cá, hicimos uma conta, e nesses 50 anos, a Igreja Adventista em Sudamérica, miren, é importante saber, e vou esperar um amém ao final. A Igreja Adventista nos últimos 50 anos cresceu 10 vezes mais rápido que a população de los 8 países de Sudamérica que temos. Há que dizer amém, porque poderíamos haver crescido em los 125 anos ou nestes 50 últimos anos com a população, cresceu a igreja e chegamos onde chegamos, pero não, Deus ha bendecido e por isso crescemos 10 vezes mais que a população de Sudamérica. E eu creio que Deus aún tem mais para su pueblo. Vamos recordar o passado, celebrar os 125 anos, pero nuestra mirada está onde? Em la eternidade. E é para allá que vamos, e vamos chegar apaixonados, integrados, unidos e cumprindo a missão. Deus nos bendiga para isso. Vamos abrir a Bíblia e receber o mensagem que Deus tem para nós esta noite. Por favor, se tienes tu Bíblia e puedes abri-la em San Lucas, el capítulo 18. Lucas, el capítulo 18. Aqui está o mensagem que o Senhor tem para cada de nós esta semana. Lucas, capítulo 18. Se tienes tu Bíblia, por favor, mantenha-la aberta. Eu vou falar um pouco e pronto vou chegar em la lectura del texto que está aí e quero que puedas acompanhar-me. Eu quero sempre recordar-lhes, quando uno va a uma igreja, é bueno tener uma Bíblia em la mano. Se és membro da igreja, já deve tê-la. Se és um amigo que está chegando, sempre temos Bíblias disponíveis para prestar, para que puedas acompanhar. E se nadie te entregou na Bíblia, quando chega o momento de ler a Bíblia, eu creio que a pessoa que está a tu lado vai oferecer-te a Bíblia para que puedas ler também. E se te não oferece, ponga tu cabeça um pouquinho mais para o lado e leia a Bíblia dele. Pero quando uno va à igreja, tiene que estar seguro que não pode solo creer em las palavras do predicador. Há predicadores de todo por aí, há vendedores de doutrinas, criam as coisas, las vendem porque hablam bem, porque demonstram conhecer a Bíblia, e as pessoas seguem. Por quê? Porque não vão à Bíblia, porque preferem crer em predicadores, pastores, evangelistas e todo, e hablou, convenceu, és mi creencia e me voy. Pero e a Bíblia? Tu já fuiste estudar a Bíblia? Los pastores devem ser creídos, los predicadores devem ser creídos sempre que hablen en acuerdo com a Bíblia. Por isso é bueno tener en la mano, leia, vea, quando regrese a tu casa, confirma para ver se é assim, e aí tu vas tener el alimento que viene del Senhor. Por isso agora, Bíblia aberta, Lucas, el capítulo 18, vamos inclinar el rostro, pedir a bendição del Senhor, porque quando abrimos a palavra, ponemos a mão em lo que é sagrado, e aqui queremos que Deus pueda conduzir-nos em todo o mensagem. Padre querido, abrimos agora tu palavra e estamos aqui para escutar tu voz. Tu sabes, Padre, que os que estão aqui esta noite, talvez estão cansados, han trabalhado todo este dia, têm suas preocupações, pero estão aqui porque creem que estão na presença do Senhor. Estamos aqui porque buscamos tu alimento, tu bendição, e agora ao abrir tu palavra, que tu mensagem pueda chegar ao coração de cada de nós outros. El predicador é uno solo,
El mensaje es único, pero Padre querido, el Santo Espíritu puede hacer el milagro de adaptar el mensaje a la necesidad de cada persona, para que cada uno salga alimentado por el Señor. Por isso te entregamos nuestra vida e este momento de adoración ahora en tus manos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amém. Quando Deus criou o mundo, lo criou perfeito. Não havia pecado, todo funcionava bem, todos eram felizes, todos viviam em la presença del Senhor, hasta que o pecado chegou a este mundo. E depois que vino o pecado por primeira vez, e a Bíblia nos conta a história com Adão e com Eva, o pecado que foi ao começo, começou a multiplicar-se de diferentes maneiras, de diferentes formas, e hoje uno já tem dificuldade para saber o que é correto e o que é pecado, porque está tudo tão mesclado, tudo tão confundido, tudo tão parecido, porque o pecado tem muitas e muitas e muitas caras. Pero todos os pecados têm uma única raiz. Vocês sabem disso. Todos os pecados têm uma única raiz. E essa única raiz, donde salen todos os pecados, é composta de uma única palavra. Que palavra é essa? Bueno, Satanás é o papá que está por detrás de tudo isso, pero Satanás também em sua vida experimentou esta palavra. Que palavra poderia ser? Eu já escutei várias por aí. Deixem-me ajudar-lhes, porque eu me imagino que todas estão corretas, porque estão conectadas com o mal que chegou a esse mundo. Pero há uma palavra, e a palavra que é a raiz, é o começo, é a base, é a palavra egoísmo. Egoísmo. Por que egoísmo? Que é esse egoísmo? Egoísmo é uma palavra fácil de definir. Egoísmo é simplesmente poner sus deseos, sus voluntades, sus planes sempre em primeiro lugar e deixar a Deus, a las personas, a los necessitados, a la palavra de Deus em segundo lugar ou em outra posição. Egoísmo é pensar em si mesmo, é estar interessado em si mesmo, é priorizar a si mesmo, é mirar toda a vida a partir de sua própria vontade. Este foi o pecado de Lúcifer. Se vocês vão a Isaías capítulo 14, não vou ler-lo, mas vocês depois podem ver-lo aí. Isaías capítulo 14 habla del ángel que caiu del cielo. E quando habla da história de Lúcifer, disse que ele 5 vezes, em suas palavras, dizia de maneira clara ou de maneira não clara, pero 5 vezes ele mencionava yo subiré, yo seré, yo viviré, yo. El yo estava no centro de sua vida, e por ter el yo no centro de sua vida, todo começou a cair, e o pecado chegou a esse mundo, e hoje alcança todas as pessoas. Helena de White, que é uma pessoa que como adventistas del sétimo dia, creemos que é uma mensajera del Senhor, e que tem uma revelação especial, não em contra da Bíblia, nem mais importante que a Bíblia, pero para apoiar-nos em la palavra. Helena de White disse assim: el egoísmo es la essência, essa é a palavra, el egoísmo es la essência de la depravação humana. Em outras palavras, todo começa aí. Pero se vocês miram a Bíblia, a palavra do Senhor, vocês vão ver que toda a Bíblia foi construída para combater o egoísmo. Toda a Bíblia tem um mensagem para ajudar-nos a vencer o egoísmo, porque Deus sabe que se uno vence o egoísmo, ele vai viver de acordo à vontade do Senhor. O tema não é vencer esse pecado ou o outro pecado, o tema é vencer o egoísmo. Há pessoas por aí que dizem: há distintos tipos de pecados, há pecados graves e há pecados não tão graves. Para Deus não há diferença de pecado, para nós outros há. Para Deus pecado é pecado, pero para o ser humano há distintas consequências de pecado, há distintos efeitos de pecado,
Pero voy a decirle, ¿sabe por qué para Dios pecado es pecado? Porque todo pecado es egoísmo. Todo pecado é uma ação humana que disse a Deus: Senhor, eu conosco tu voluntad, pero gracias, eu quero fazer que mi voluntad. Ponto. Isso é pecado. Pode ser uma cosita pequena. Tu estás dizendo ao Senhor, é algo bem pequenito. Alguém hasta disse, isso não vale a pena nem conversar. É um detalhecito, não é tão relevante. Está bem. Humanamente hablando é pequeno, não é relevante, não tem impacto social, não vai golpear a nadie e tratamos como pequeno, pero para Deus não há tema de pequeno ou grande, há uma atitude humana que diz, eu quero seguir-te em las coisas pequenas ou grandes, ou eu prefiro fazer minha vontade, e aí está o egoísmo. Então, a Bíblia trata de ajudar o ser humano a vencer o egoísmo, porque o egoísmo afeta al mismo que lo tiene e também danha a vida de todas as pessoas que convivem com alguém que é egoísta. Les dou exemplos do mensagem bíblico e como ele intenta ajudar as pessoas a deixar o egoísmo. Por exemplo, vou recordar aqui 4 mensagens importantes da Bíblia, importantes. Há outras, e vocês poderiam hasta depois, como um exercício personal, ampliar essa lista. Vou deixar-los com 4. Primeira, o sábado. O sábado é um mensagem bíblico. O sábado é um mensagem que Deus nos deu como uma medicina contra o egoísmo del tempo. Quando Deus nos deu o sábado, Ele estava tentando dizer-nos: estou querendo ajudar-te a não crer que eres o dueño de todo, que todos os dias te pertenecem, que todas as horas são tuyas, que haces o que queres, vas onde queres, como queres. Não, eu tenho que dar-te um tempo, pedir-te que cuide desse tempo, pero vou pedir-te que um dia inteiro, desde a posta del sol del viernes, não é a medianoite, para que nós recebamos dormindo, desde a posta del sol hasta a posta del sol del sábado, me pertenece. Não vas a hacer tu voluntad. E alguns por aí sempre perguntam: pastor, ¿puedo hacer isso no sábado? Não puedo hacer isso no sábado. E há pessoas que todo o tempo estão tratando de receber um conselho para saber se podem ou não podem, se está correto ou não correto algo para o sábado. Amigos, nunca tenham dúvidas sobre o sábado. O quarto mandamento da lei de Deus tem não só uma descrição, tem um princípio. 6 dias harás que? Trabajarás e harás que? Tu obra. Ponto. El sétimo dia, que diz a Bíblia, pertenece a quem? Ao Senhor. Ponto. Aí está o princípio. Pastor, é correto fazer isso el sábado? Eu não tenho que dizer-te. Só hagas uma pergunta: quem vai ser beneficiado com isso? Eu ou Deus? Ou a causa de Deus? Ou as pessoas que sofrem porque são os hijos de Deus? Se queres fazer algo no sábado que é para ti mesmo, não, porque isso que é para ti mesmo cabe em los 6 dias que te pertenecem, pero sábado pertenece a quem? Ao Senhor. E no sábado eu hago o que é para Ele, para a causa de Ele, para predicar o mensagem de Ele e para ajudar os que sofrem, que são hijos de Ele. Ele deu o sábado, é uma medicina contra o egoísmo del tempo, para que uno recuerde que não é dueño de todo, que tem que prestar contas e que tem que entregar algo a alguém. Se nós outros avançamos um pouquinho mais, há outro mensagem da Bíblia que foi criado aí, junto com o sábado, que é a família. O mensagem de la família, qual é? É um mensagem como que uma medicina contra o egoísmo de quê? Del coração. Porque Deus disse: tu vas a viver com outra pessoa, e vas a amar outra pessoa, e vas dedicar-te a outra pessoa, e vas a ser outra pessoa feliz, para que não vivas pensando solamente em ti. É para pensar em outro, é para poner os sentimentos e o afeto em outra pessoa. Por isso o tema família
es una medicina contra el egoísmo del corazón. Se nós outros avançamos um pouquinho mais, e vamos a outro tema que é vital para os adventistas, eu creio que para casi todos os cristianos, pero lo tratamos com um cuidado especial, é o tema da missão, da predicação do evangelho, que é um tema que está em toda a Bíblia. Quando vocês veem o tema da missão é uma medicina contra o egoísmo de quê? De la salvação. Deus disse: hijo, se um dia o mensaje te alcançou, se um dia tu fuiste transformado, agora levanta-te e empieza a ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Porque se não, vas a quedarte aqui. Qual é o predicador hoje? Não me gusta, vou a mirar em internet um sermão por aí. O quarteto bendiciones que vai cantar, vou estar. Não, esse hermanito que canta não me gusta, não vou à igreja hoje. Não, Deus está dizendo-te uma coisa: para de mirar para tu salvação como se fosse um tema personal. Quero alimentar-me, cobrar, criticar, pedir, elegir. Não. Missão é algo que Deus te deu para que entres para adorar e salgas para salvar. E mientras salvas outros, que está passando? Te está salvando a ti mesmo. Por isso Deus deu a missão como uma medicina para ajudar-nos a vencer o egoísmo da salvação. Há uma quarta medicina, ou um quarto mensaje da Bíblia. Esse é o mais complicado. Eu não sei nem se hablo isso com vocês aqui, porque puedo correr o risco de não me invitarem para volver aqui a Tucumã. Pero como vou amanhã embora, se não me invitam, vou ver fotos de aqui, quedar feliz com todo o que vai passar. Pero o quarto mensaje que está aí, e que é uma medicina pero fuerte, é o mensaje de los diezmos e las ofrendas. O mensaje de los diezmos e las ofrendas son ou é uma medicina contra o egoísmo de quê? Del dinheiro. Deus te está dizendo: hijo, o dinheiro não é todo tuyo para ganhar, gastar, comprar, invertir, viajar, aplicar, poner en el banco, ver la inflação. Tienes que cuidarlo, pero quero que tengas claro para ti que vas a recibir el dinheiro e parte de tu dinheiro não te pertenece. E outra parte de tu dinheiro vai medir tu amor, tu gratitude e tu fidelidade comigo. Diezmo e ofrendas. É para que quando uno recebe seu dinheiro, não diga: uau, quanto tenho, que vou fazer com tudo isso? Não, para, piénsalo. Há uma parte que não te pertenece. E tens que cuidar desse recurso e recordar que há outro que é sócio tuyo em los recursos que tienes. Deus nos pediu para cuidar de los diezmos e las ofrendas, para dar-nos uma medicina contra o egoísmo del dinheiro. Agora, lejamos a atenção para uma coisa. Não lhes parece que estes 4 mensajes que eu falei, que são medicinas fuertes, o inimigo está tentando destruir cada uma de elas? Hablamos del sábado. Há um grupito desse tamanho que guarda o sábado hoje. A maioria nem sabe del sábado. Outros creem que sábado é Shabá, e Shabá é descanso, e descanso pode ser qualquer dia. Então diz que qualquer dia pertence ao Senhor. E quem disse que qualquer dia pertence ao Senhor, é porque nenhum dia pertence ao Senhor, porque qualquer é ninguno. Então é uma maneira de criar uma fórmula para livrar-se de entregar um dia ao Senhor. Outros dizem: não, em minha denominação, esse é o dia de adoração. E há vários. Pero eu empiezo a buscar os dias de adoração que há por aí. A maioria de eles não são dias de adoração, são dias de ir a cultos em uma igreja. É assim. Uno despierta temprano de um destes dias de guarda, ele vai na programação em uma igreja, está aí por algumas horas e depois regressa a sua casa e assim que sigue sua vida, limpia, juega, hace viaja, hace outras coisas. Eu pergunto: isso é dia de guarda? Não, estamos falando de dia de ir à igreja. Mas é diferente. Deus não pediu um dia para ir à igreja, porque puedes ir à igreja quantos? Todos os dias. Ele disse: te estou pedindo um dia,
24 horas del dia e não te di a oportunidade que tu elijas el dia, exatamente para não dar passo, não dar liberdade aqui a tu egoísmo. Eu te pido um dia e tu vas elegir el dia, não. Eu te pido el dia, te dou el nome del dia e te dou a sequência da semana quando chegue esse dia. Pero vocês viram hoje, uno habla del sábado, a maioria não conhece, não crê e disse: mira, hasta creio que é interessante, pero não tenho como parar de trabalhar, não tenho como deixar meus negócios, minha família não aceita, e há uma resistência com um dia e um mensagem que Deus nos deu como uma medicina contra o egoísmo. Quando falamos de família, nem vou falar muito de família, porque esse é um tema polêmico, pero só mirem como esse tema de família se está caindo a uma velocidade. Famílias já não são para sempre. Famílias já não têm mais o modelo que o Senhor criou en el Edén. Agora se podem criar vários outros modelos de família. E por aí, a medicina que Deus deu contra o egoísmo del coração, o homem disse: agora, eu me caso quando quero, com quem quero, de la maneira que quero e por el tempo que quero. E aí o que era para ser uma medicina está alimentando o orgulho do ser humano. O inimigo está destruindo. Miren o terceiro, la misión, la lucha que é em distintas denominações e também na igreja adventista do sétimo dia é um desafio. Se te chamamos para vir aqui escuchar ao pastor Luiz Gonçalves, escuchar ao pastor Bujon, talvez a maioria venga, que coisa linda, essa predicação, vindo Arautos do Rei, ou não sei que outro grupo les gostaria de escuchar, llenamos a igreja. E aí ao final perguntamos: e quem poderia sair amanhã temprano, feriado, para entregar 5 livros missioneiros aí nas calles, para as pessoas que vão sair para passear no sol? E aí se diminui o grupo. Por quê? Porque queremos a Bujon, queremos a Luiz, queremos a Arautos, queremos para nós outros. E quando vamos sair? Quando vamos orar para salvar? Quando vamos estudar a Bíblia com alguém? Quando vamos entregar um livro? Não estou dizendo que não lo hacemos, pero bem como é sacrificante fazer isso, parece cada vez mais difícil, porque o inimigo está trabalhando para poner a mão nessa medicina e fazer com que pessoas que deveriam sair estão quedando, e o egoísmo espiritual empieza a destruir aqueles que vêm para ser salvos, podem perder sua salvação dentro da própria igreja. E o último, o mais complicado, tem que ver com esse tema de dinheiro. É interessante, há tantas denominações hoje que estão manejando esse tema de dinheiro de uma maneira tão complicada, que as pessoas começam a mirar e dizem: não, eu entregar dinheiro para essa gente aí, para pagar seus sueldos, para construir suas casas, para comprar seus carros, para que viajem, para que hagam isso, não. Meu dinheiro para essas coisas, nunca. Eu não vou dar-lhes. Eu tenho mais que fazer. Eu tenho mis contas para pagar. Estes vivem melhores que eu. Eu ganho aqui meu sueldito pequeno e a inflação lo está destruindo. Não tenho dinheiro para pagar minhas contas e entrego parte de meu dinheiro para que tenham uma vida muito melhor que a minha. Não, eu vou pagar minhas contas, vou viver como eu necessito viver. E uno empieza a mirar e a fazer suas contas e cálculos, e o egoísmo empieza a tomar conta do coração humano outra vez. E o inimigo está usando todas essas coisas, que muitas vezes são verdade, está usando muitas dessas coisas para sacar a medicina contra o egoísmo e alimentar o egoísmo das pessoas. Só me acuerdo uma coisa: sempre que hablo de diezmos e de ofrendas, eu tenho para mim, porque les digo uma coisa, hermanos, eu sou pastor da igreja e eu vivo de los recursos que a igreja me entrega. Eu sei como a igreja usa os recursos, porque muitas decisões eu tenho que tomar. E vou ter que prestar contas a Deus por la maneira como eu manejo o recurso da igreja. Pero quando eu recebo qualquer dinerito, pequeno ou grande, quando meus filhos, minha esposa, agora morreu meu suegro, estão dividindo as cositas que tinham,
cada coisa, ganhamos um terreno, lo vendimos. Primeira coisa, vamos diezmar todo o terreno e vamos ofrendar todo o terreno. Não importa, não, porque pode descontar isso. Eu sempre hablo com minha esposa, nós outros que vivimos do dinheiro do Senhor, necessitamos ser os primeiros a crer e a entregar mais de lo que lo entregam os membros da igreja. Não necessitamos descontar quanto custou, não, quanto vendemos. Foi isso. Tomemos 10% e entreguemos como dízimo, e 5%, que é nosso plano personal, para todo, entreguemos como ofrenda ao Senhor, a metade do dízimo que entregamos. Ponto. Nós outros sabemos como usamos e necessitamos ser os primeiros, mas uma coisa sempre queda clara para mim, e parece que alguns nunca compreenderam isso. Não, eu fui esses dias a uma igreja quando era diretor de jóvenes, com um carro que havia comprado. Minha esposa é enfermeira, e como enfermeira, quando não tínhamos filhos, ella ganhava quase o doble que eu ganhava. Não tínhamos filhos, nosso dinheiro era um pouquinho mais controlado. Uma vez, logramos comprar um carro novo. E eu saía para allá e para cá, viajando para acompanhar os programas. Fui a um campamento de jóvenes por la manhã, um polvo tremendo no lugar aí. Fui, participei com eles, e à tarde necessitava estar na sociedade de jóvenes de uma igreja. E aí fui, estacionei meu carro um pouquinho fora da frente da igreja, porque estava todo sucio. E eu pensei que ia quedar mal para o pastor, ele invitar a estar com um carro dessa maneira aí. Lo parei um pouquinho mais adelante. Pero alguém que eu não sei quem foi, me viu saindo do carro e descobriu que era meu carro. Eu participei da sociedade de jóvenes, e quando eu saí, alguém escreveu algo no vidro de meu carro. E eu pensei que iam escrever: lave-me por favor, não? Porque uma vergonha ter um carro assim no dia de sábado. Pero sabem que escreveram? Uma frase: comprado com mi dízimo. Eu mirei a frase, confesso a vocês, irmãos, que eu quedei triste com isso. A mim me gostaria poder ver essa pessoa e poder dizer a ela: por favor, dá-me a oportunidade de explicar-te como eu comprei esse carro, quanto eu paguei, quanto minha esposa puso de recursos, quanto nossa família nos ajudou, quantas quotas eu tenho que pagar. Não tive a oportunidade de explicar. Pero a missão dessa pessoa foi: como estás usando meu dízimo? Eu nunca me olvido de uma coisa: o dízimo não é meu, o dízimo é de quem? De Deus. Se o dízimo é tuyo, te pido uma coisa: quédate com ele, não lo entregues na igreja. A igreja não necessita tu dízimo, a igreja necessita que o dízimo de Deus, porque a igreja é de Deus e esse dinheiro vai manter-la. Há pessoas que dizem: não, déjame ver o que estão fazendo com o dízimo, onde lo estão aplicando aí. Como que querem pôr um chip em uma cédula, em um papel de dinheiro, para ver para onde foi, onde se gastou, que estão fazendo. Perdão, este dinheiro pertence ao Senhor. E outra vez te digo, se tu tienes o hábito de dizer: vou a entregar mi dízimo, vou a pagar mi dízimo, te pido, cambies tu visão. Tu vas a devolver o dízimo, porque nunca foi tuyo, solo quedou em tus manos. Quando lo devuelves en el lugar donde deve estar, hiciste tu parte, esté em paz com Deus. E agora, os que lo recibieron é que têm a responsabilidade que tu tenias hasta esse momento, de cuidar de esos recursos de aqui por adelante. Pero el inimigo empieza a trabalhar com esse tema para tratar de fazer com que o ser humano diga: não, eu quero usar o dízimo em minha igreja, eu quero usar o dízimo para pagar isso, eu quero usar mi dízimo. Perdão, nunca foi tarefa nossa dizer que vamos fazer. Isto pertenece ao Senhor, exatamente porque Ele nos deu como uma medicina contra o egoísmo. O egoísmo é dizer: mi dízimo, eu vou dizer onde vou aplicá-lo, eu quero fazer isso com Ele. Não, isso é permitir que o inimigo use uma medicina e fazer disso um veneno. Esse tema de dinheiro é um tema complicado para nós outros. Sempre que uno habla, se vê umas cabeças assim meio desconfiadas, preocupadas. Pero vou dizer-lhes uma coisa:
É complicado para nós outros sim falar sobre isso, pero nunca foi complicado para Jesus, nunca foi complicado para Deus. Eles o tratam de maneira natural porque lo veem como positivo. Se vocês vão, por exemplo, ao Novo Testamento, os 4 evangelhos, 1 de cada 10 versos de los 4 evangelhos habla de dinheiro ou bienes. Não era algo tão raro. Se vocês veem as parábolas de Jesus, de las 38 parábolas que Jesus contou, 16 hablam de dinheiro e bienes. Se vocês veem toda a Bíblia, aí não só Jesus, pero Deus como Padre, Hijo e Espírito Santo, toda a palavra, há 500 versos em la Bíblia sobre a oração, há menos de 500 versos sobre a fé, e há 2000 versos sobre dinheiro e bienes. Não lhes parece que para Deus, para Jesus, esse tema não era um tema tão peligroso, tão complicado, tão lleno de prejuízo, como é para nós outros hoje? E aí me chama a atenção, e eu quero caminhar para o final, quando vamos para a Bíblia, em Lucas, el capítulo 18, não sei quantos de vocês já pararam para fazer uma comparação entre Lucas, el capítulo 18, e Lucas, el capítulo 19. Lucas 18 tem uma história de uma pessoa que se encontrou com Jesus. Lucas 19 tem outra história de outra pessoa que se encontrou com Jesus. Nenhuma das duas é parábola, as duas são histórias verdadeiras. Em Lucas capítulo 18 está a história de quem? Del jovem rico. Lucas 19 está qual história? De Zaqueu. Agora vejam que interessante, o jovem rico chegou para conversar com Jesus, creyendo que tinha todo, e saiu da conversa sem nada. Zaqueu chegou para conversar com Jesus, creyendo que não era nada, e saiu da conversa com quê? Com todo. Os dois têm que ver com recursos. Quando vamos ao jovem rico, Jesus pediu que ele entregara seus recursos, e ele não entregou. Quando vamos a Zaqueu, Jesus não pediu que ele entregara todo, e ele o entregou. Quando vamos ao jovem rico, ele preferiu quedar com seu dinheiro. Quando vamos a Zaqueu, ele preferiu quedar com Jesus. Quando vamos ao jovem rico, nadie sabe seu nome, desapareceu na história. Quando vamos a Zaqueu, hasta hoje, contamos sua história, recordamos a los niños, sabemos quem foi, seu nome, onde se encontrou, para onde foram e as palavras que Jesus falou. Miren, a maneira de tratar os recursos tiene sim uma influência forte na vida de las pessoas. E foi essa história do jovem rico que impressiona aqui em la Bíblia. Se vocês veem no capítulo 18 e vocês conhecem a história, o jovem chegou, buscou a Jesus e perguntou: Senhor, que haré para heredar a vida eterna? E Jesus disse que a ele: guarda os mandamentos. E ele perguntou: pero e quais mandamentos? Jesus poderia haver respondido rápido: amarás ao Senhor tu Deus sobre todas as coisas e a tu prójimo como a. Pero não foi isso que ele contestou. Quando perguntou: que mandamentos? Mirem em sua Bíblia, o versículo 20, o capítulo 18, los mandamentos, tu já los sabes, esses têm que guardá-los. Não adulterarás, não matarás, não hurtarás, não dirás falso testemunho, honra a tu padre e a tu madre. Deixe-me perguntar-lhes uma coisa: onde estão esses mandamentos aqui? Onde estão esses mandamentos? Em los 10 mandamentos. Por aí se disse que Jesus vino para anular os 10 mandamentos. Pero aqui, ele está pedindo que esse jovem, antes que todo, haga um chequeio em sua vida, para saber se está guardando os mandamentos que deve guardar. Não era todo, havia uma outra parte que ele não fazia. Pero o Senhor pediu que fizesse esse chequeio. Amigos, Jesus, quando vino à terra, nunca, em seus 3 anos e meio de ministério, ele nunca ensinou as pessoas a fazerem algo
que depois de sua muerte ele iba a anular. Desde o começo ele dizia: vocês aprenderam assim, eu quero ensinar-lhes assim. Vocês sabiam nascer de uma maneira, agora vão nascer de outra. Ele desde o começo ensinou a fazer a coisa correta. Por isso eu pergunto, se ele pediu para esse jovem guardar os mandamentos del decálogo, ele mesmo lo iba a anular poucos meses depois. Quando a mamá de Jesus, ele morreu e foi hasta sua tumba, e a Bíblia disse que el viernes por la tarde descansou de acordo a quê? Al mandamento, e volviu ao domingo por la manhã. Eu pergunto se Jesus vino para abolir o sábado, para anular o sábado. Nem sua mamá sabia disso, porque guardava o sábado. Só um detalhecito para que vocês tenham atenção. Pero a conversa sigue, e o Senhor pediu então que ele entregara seus bienes. Ele não entregou, e a Bíblia diz que ele se foi. E quando ele saiu, os 12 apóstolos que estavam com Jesus miraram essa situação, e Pedro levantou a mão, sempre ele que dizia que falava em nome de todos, e aí disse o que está aqui, no versículo 28, miren aí, entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones e te hemos seguido. Se vocês vão a Mateus, o capítulo 19, o versículo 27, me gusta mais a pergunta de Mateus, quando Pedro disse: Senhor, vendemos e derramos todo e te seguimos, que recebiremos? Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, esse jovem rico não deixou nada, amava as riquezas, não foi capaz de entregar-se a ti, pero nós outros fuimos. Eu deixei meu barco, eu deixei minha família, eu deixei minha casa, eu não tenho mais sueldo, eu vivo por fé, eu estou contigo. Nós outros não vimos o final da história dele, pero a pergunta que hacemos agora é: Senhor, qual será o final de nossa história? Vamos ganhar algo por haver deixado todo para seguir-te? E mira a resposta de Jesus, que interessante, versículo 29, e ele lhes dijo: de cierto os digo, que não há nadie, essa palabrita é interessante, que haya deixado casa, ou padres, ou hermanos, ou mulher, ou hijos, por el reino de Deus, que não haya de receber muito mais en este tempo, e en el siglo venidero, que mais? La vida eterna. Se vocês vão a Marcos, el capítulo 10, el versículo 30, aí há uma outra expressão de Jesus: recibirá, e essa me gusta também, recibirá 100 vezes mais aún nesta vida, e então a vida eterna. Hermanos queridos, eu tenho que clausurar, e esse tema tem que quedar claro para nós outros. Toda vez que alguém derra qualquer coisa, eu decidi seguir a Jesus, pero para isso tenho um conflito com meu trabalho. Eu decidi seguir a Jesus, pero para isso eu bebia uma bebida que agora não devo beber lá mais. Eu comia uma comida que não devo comer lá mais. Eu frequentava um lugar que não devo frequentar mais. O Senhor te disse: se tens que deixar algo, qualquer coisa, delas mais grandes a las mais pequenas, te prometo uma coisa: aún nesta vida, não te estou prometendo só a eternidade, aún nesta vida te vou a dar 100 vezes mais de lo que deixaste, e ao final te vou a dar a vida eterna. Quando eu era adolescente, com essas crises de adolescente, não porque estou aqui, meus amigos fazem outras coisas, são felizes, eu estou aqui aí, fazendo tudo bem corretito, me gostaria ir onde vão, eu não vou. E eu li esse versículo e pensei assim: 100 vezes mais. Eu tomei um dia um papelito, tinha uns 15, 16 anos, e decidi escrever quais são as 100 coisas que eu ganho, porque não sou como outros que não amaram nem se entregaram a Jesus, por fazer o que Ele me pediu que haga. Que coisas ganho? Eu quero saber se é verdade, não é um tipo racional. Eu empecé 1, 2, 3, 4, 5, e cheguei até o 23, e aí não logrei avançar mais. E eu me perguntei, pero não era anciano? Ele me prometeu que seria anciano. Cheguei ao 23, leí outra vez minha lista, e aí pensei comigo: bueno, não chegou a 100,
Pero se eu deixei uma coisa, já ganhei 23, já está muito bueno. Primeiro, eu não sou capaz de ver ele todo. Deus vê coisas que eu não vejo, que me está dando e eu nunca vou reconhecer. E há outras coisas que com 15 anos eu aún não recebi, pero com 30, com 40, com 60, eu vou receber e vai chegar a los 100. Vale a pena seguir a Jesus. Sabem quais eram os 3 primeiros pontos de minha lista? Posso compartilhar com vocês? Ou já querem dormir? Primeiro ponto de minha lista. Vou dizer-lhes 3 pontos. Primeiro ponto de minha lista: felicidade. Pois na palavra assim que nos disse felicidade, felicidade pode ser todo e pode não ser nada. Pero em minha concepção, felicidade é funcionar bem. Esse é meu conceito. Se as coisas estão funcionando bem, eu tenho felicidade. Se as coisas não estão funcionando bem, não tenho felicidade. Pode não estar funcionando como eu quero, mas se estão como Deus quer, estão funcionando bem, eu tenho felicidade. Por exemplo, tu compras aí um aire acondicionado como esse, para pôr em tu casa, um split, vas a ponerlo allá. Quando lo compras, há um manualcito que vem aí com ele, e nesse manual diz: quando vas instalar o aire acondicionado, tienes que conectar um enchufe. Qual é o voltaje de aqui? 220. Tienes que conectarlo a um voltaje 110. Aí está escrito. E tu lo compraste, era mais barato, compraste aqui em Tucumã, porque havia um desconto, porque era 110, e pensaste, bueno, eu compro, e depois hago com ele o que eu quero. Eu vou a comprá-lo, leio no papelito e digo, tá bem, esse tipo que fabricou esse BGAT, disse que é 110, pero eu digo que é 220. Eu sou o dueño. Eu hago com ele o que eu quero. Isso não é verdade? Claro, eu hago com ele o que eu quero. Vou em minha casa e lo pongo no enchufe 220. ¿Qué vai passar? Quando lo encendo, se muere. Se acabou. É assim com o Senhor. A Bíblia, para mim, é o manual do fabricante. E Deus nos mira e diz: queres ser feliz? Déjame decirte, não coma nisso, não vá a esse lugar, não escute nessa música. Não estou fazendo isso para maltratar-les, nem para dañar-les, nem para hacê-los sofrer. Estou dizendo que eu criei vocês. E estou dizendo como vão funcionar bem. Agora, se vocês dizem, não, eu sou o dueño de mim mesmo, o egoísmo, eu hago o que quero. Hagam o que queiram, pero nunca vão ser felizes. Compreendem? Quando eu deixo todo para seguir a Jesus e pongo minha vida em harmonia com sua palavra, eu tenho felicidade. O segundo ponto de minha lista: quando deixo todo para seguir a Jesus, eu tenho na palabrita que os jovens dizem que não tenho, mas eu creio que tenho. Vamos fazer uma competição de braço aqui, não? Eu creio que tenho. A palavra é libertar. Os jovens dizem, não, esse tema de igreja, isso é uma prisão. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode nada. Os outros fazem todo o que querem e eu estou aqui preso, não pode. Eu quero liberdade. E o Senhor te disse em Juan 8:32, e conocereis a verdade, e a verdade te libertará, e é verdade. Uma comparação, eu estou mirando ao relógio porque vocês têm que ir-se, pero uma comparação. Tomem aqui 2 jovens, um de 18 anos e outro também de 18 anos. E vocês têm que compreendê-lo agora. Um jovem de 18 anos é um adventista do 7º dia fiel. E vou usar agora a igreja adventista como exemplo aqui, porque creio que seguimos a orientação da palavra de Deus. É fiel. Desde tempranito o papá disse: tu não podes beber, não bebia. Não deves fumar, não fumava. Não deves ir a las fiestas e passar toda a noite por aí, não ia. Tienes que guardar o sábado, lo guardava. E assim aprendeu todo correto. Quando chegou aos 18 anos, um fiel e obediente hijo del Senhor que hacía todo correto. E o outro com 18 anos nasceu em uma casa que não tinha nada de Deus e de religião. E a família disse: haga o que quer, escorra tu caminho. E ele começou a crescer, começou a beber, começou a fumar,
Empezó a pasar las noches en las fiestas, escuchar esa música que tembla el vidrio del carro, ahí cuando uno está escuchando, y toda esa vida. Cuando llegaron los 18 años, los dos tenían vidas completamente diferentes. Y ahí, él que no tenía Dios y no le obedecía, tuvo un accidente y decidió cambiar su vida. No quería más vivir de esa manera. Llega, quero otra vida. E decidiu ahora ser cristiano. Decidiu cambiar de lado e fazer as coisas como Deus pide. Ele, adventista do sétimo dia, cumpriu 18 anos e disse: chega, me cansei de obedecer essas coisas todas aí, que hay que hacer, quero viver a vida, quero ser livre para ser o que quero. E decidiu agora começar a beber, a fumar, a ir à fiesta, e tudo o que o outro fazia. Cambiaram de lugar. Eu les pergunto, vai ser fácil para este que não tinha Deus parar de beber? É fácil ou difícil? Difícil. Vai ser fácil parar de fumar, não? É fácil ou difícil? Alguém já parou de fumar aqui? Alguns. É difícil. Vai ser fácil parar de ir a las fiestas com os amigos, a las noches? Fácil ou difícil? Não vai ser fácil para ele cambiar de vida. E o outro adventista, que não bebia, não fumava, agora começou a fumar. Vai ser fácil ou difícil? Fácil. Vai começar a beber, vai ser fácil ou difícil? Vai ir às fiestas, vai ser fácil ou difícil? Deixe-me perguntar-lhes agora, qual de los dois era livre de verdade? Qual de los dois era livre de verdade? Qual de los dois, quando quis cambiar de vida, não tuvo dificuldade? E qual de los dois, quando quis cambiar de vida, descobriu que essa tal liberdade era uma prisão de la qual não lograva sair? Terceiro ponto da lista: proteção. E aqui não necessito de ser muito. Cada coisa que Deus saca de minha vida, em verdade, Ele põe algo melhor em minha vida. Quando eu vou a mercado e não compro algumas comidas, eu estou protegendo minha saúde, protegendo minha conta bancária. Quando eu não bebo e não vou a esses lugares onde estão os borrachos para beber, eu estou livrando-me da violência e da morte. Cada coisa que o Senhor saca de minha vida me protege de algum dano que eu poderia ter. Por isso, quando eu clausuro esse mensagem, eu quero que vocês tenham comigo uma frase. Sabem qual é? Vale a pena seguir a Jesus. Vale ou não vale? Vale a pena. Me ajudem. Vale a pena seguir a Jesus. Esta certeza temos que levar todos os que estamos aqui. Nenhuma outra decisão é melhor e mais importante que esta. E é por isso que na clausura do culto dessa noite, nós outros vamos a receber ao pastor Richard aqui no Bautistério, e com ele vai estar Eduardo. E eu quero que vocês vejam Eduardo, porque vocês, a maioria, já o conhecem, de verlo por aqui, pero hoje devem ver a Eduardo, talvez no lugar mais bonito que deveria estar nestes dias. Eduardo conheceu a Jesus aí em Tierra del Fuego, não, Eduardo? Eduardo, conheciste a Jesus aí em Tierra del Fuego. Quando Eduardo foi para allá e conheceu Cíntia, Cíntia conheceu a Jesus, entregou sua vida a Ele, depois te conheceu, e vocês começaram uma vida juntos, hasta que necessitaram regressar para esta cidade, para ajudar com tu papá. Infelizmente, tu papá enfrentou a enfermidade, descansou, vocês sofreram, pero depois disso, onde está Cíntia? Está por aqui? Tienes que quedar bem, do outro lado aqui, por favor, Cíntia. E aqui já está um pedacito da família? Que bueno, por favor, estejam aí. Depois que vocês chegaram aqui, tu papá descansou. Eduardo, tu que não estavas interessado. E quando Égia buscava o Senhor, tu não hacias muito caso disso. Por causa de uma crise familiar, decidiste buscar a Jesus, estudar a Bíblia, poner tu vida nas manos do Senhor, deixar muitas coisas por aí que uno tem que deixar.
E agora, quando entras nesse bautistério, estás publicamente reconhecendo que vale a pena seguir a Jesus. E é por isso que o pastor Richard vai bautizar-te agora. E eu quero invitar os pastores que estão aqui. Pastores, por favor, se podem vir. Eu vi vocês os dois aqui. Há outros pastores ordenados que estão aqui e podem acompanhar-me. Me gostaria que juntos agora pudiéramos levantar a mão para bendecir a la entrega personal de Eduardo nesse momento, para que tenha uma nova vida com Jesus. Por isso, Eduardo, todos nós outros, os pastores ordenados que estamos aqui, juntos com o pastor Richard, levantamos nossas mãos agora para entregar tu vida a Jesus, para perdão de tus pecados, para que puedas ser uma nova persona, para que tu nome esteja no livro del cielo, e para que tu esposa Cíntia e tu hijito puedan ver tu testemunho. O pastor Richard agora vai bautizar-te no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Esse é o momento da entrega de Eduardo. Eduardo, respira, por favor. Antes de tudo, Cíntia, já foi, já foi. Solo, queria que Eduardo ouvisse o saludo de toda a igreja. Essa é tu família, Eduardo. Te saluda e te recebe, porque agora não eres membro solo de esta família aqui em Tucumã, ou em Tierra del Fuego, eres membro da família adventista do sétimo dia. Te dou a mão para dar-te a bem-vinda. Bem-vindo à família do Senhor. Sé fiel hasta la muerte, porque Deus já tem uma corona para ti. Eu vi que Cíntia te saludou, pero a mim me gusta ver um abraço mojado. Há que levar pouquinho dessa água em tu corpo para dizer: estamos em la misma caminata e vamos chegar juntos ao reino de los cielos. Que Deus pueda bendecir a ustedes, al hijo de ustedes e a todos os que hicieron parte desse momento e dessa caminata com o Senhor. Agora sim eu quero orar, entregando Eduardo nas mãos do Senhor. Ele empeça na caminata agora. Ele deixou muita coisa para estar aqui. Deus vai dar-lhe 100 vezes mais e vai prepará-lo para a vida eterna. Eu quero invitar o quarteto Bendición para que venga agora cantar. Se os pastores podem permanecer aqui para acompanhar-me, nós outros vamos clausurar esse momento. Pero antes de orar, eu quero fazer um chamado, porque não creio que programas como estes puedan ser clausurados sem que haja uma oportunidade. ¿Dónde estão as pessoas aqui que aún não foram bautizadas como Eduardo em las águas del bautistério? Esta noite me gostaria dar-lhes a oportunidade de dizer: Senhor, eu tenho que tomar minha decisão. Eu quero deixar tudo o que me está frenando, me deteniendo, e quero ir e dizer: eu hago minha entrega. Não teremos bautismo agora, o bautismo já se acabou. Poderemos tê-lo amanhã, esta semana, o sábado que viene, o mês que viene, o momento, o Senhor vai poner em tu coração. Mas eu quero chamar aqueles que necessitam fazer uma decisão. Eu quero chamar a outros que estão aqui, que já foram bautizados em outros lugares, conheciam pouco da palavra do Senhor. Foi importante esse momento. Tu começaste na caminata, pero quando empieza a conhecer toda a palavra do Senhor, tens que começar outra vez. E te pido, vengas para dizer: eu quero bautizar-me outra vez. Há alguém aqui que deixou os caminhos do Senhor, vindo à igreja adventista, foi bautizado aqui, pero de alguma maneira encontrou outros caminhos e hoje está alejado do Senhor. Eu quero pedir-te para vir também. E eu quero pedir de maneira especial que venham a los niños e niñas, desde los mais pequenitos, mientras cante el quarteto. Papás e mamás, enviem seus hijos. Não, pastor, pero mi hijo tiene 3 anos, não pode bautizar-se. Eu também lo sé, pero ele pode decidir-se. Vai bautizar-se anos depois, pero as decisões empiezam de pequeno. Há papá ou mamá que tem nenecito em seus braços,
tem meses de vida, venga com seu bebê aqui, para dizer, eu quero levá-lo, para que desde temprano, aprenda a estar nos caminhos do Senhor. O quarteto vai cantar, e mientras eles cantem, eu vou esperar os ninhos, as ninhas, e seus papás venham com eles. Eu vou esperar as pessoas que têm que tomar uma decisão, e vou esperar que não venham solos, que venham com alguém que está orando por eles, por alguém que os invitou. Toma a mão, venham juntos para cá, porque eu quero orar por vocês unidos aqui, pero não deixem de levantar. Eu quero ver esta noite quantos podem dizer, eu reconozco que vale a pena seguir a Jesus. Se esta é sua decisão, levanta-te e venga. Deus não vai desistir jamais. Essa é a frase que deves levar quando salgas essa noite, porque vale a pena seguir a Jesus. Estou feliz por todos os que se levantaram. Há vários ninhos com seus papás, hasta dormindo, porque é a maneira que temos de dizer, Senhor, te quero dedicar meu hijo, minha hija. Eu me quedo feliz de ver os pequenos, os grandes, os jóvenes, os adultos que chegaram aqui. Eu quero orar por eles e quero orar por vocês. Eu sempre que vou fazer a última oração, eu me pergunto se há alguém mais que talvez não vino, que está em luta, intentando, talvez crendo que não vale a pena levantar-se, caminhar, outros vão ver e preferem quedar-se aí onde estão. Eu me acordo de uma senhora que quando hice uma cerimônia como essa, ao final, quando lhe saludei, ao final do programa, me mirou nos olhos e disse, pastor, se chamaras 30 segundos mais, eu ia levantar-me. Pero eu não dediquei esses 30 segundos. E ayer, onde estávamos, eu falei e insisti, algumas pessoas se levantaram, e ao final 2 me procuraram e disseram, pastor, e buscaram para dizer, eu deveria haver levantado, pero vengo para dizer-te que eu tomei minha decisão, porque é uma oportunidade mais. Eu sei que há 2 pessoas aqui, hoje, eu não sei quem são essas pessoas, estou mirando desde aqui, que deveriam levantar para vir, porque não podem volver a sua casa esta noite, sem que assumam publicamente, que preferem seguir a Jesus, e preparar-se para caminhar com Ele. Há 2 pessoas, onde estão essas pessoas? Eu quero recebê-los aqui. Alabado seja o Senhor por vocês. Nós outros poderíamos haver concluído o programa. Há algo especial que Deus tem para vocês. Nunca nos vimos, não sei o nome de vocês, pero Deus conhece todo o que eu não conosco. Há algo especial que Ele tem para vocês. E me desejo que Ele entregue isso hoje e sempre, porque vale a pena seguir a Jesus. E eu quero invitar-lhes para que ponham-se de pé. Vamos orar ao Senhor agora e entregar-nos todos em suas mãos. Padre querido, alabamos tu nome por essa oportunidade, por venir a tua igreja, por escutar tu palavra e ver quantas coisas lindas o Senhor tem para ensinar-nos através da Bíblia, que puedan hacer nuestra vida más feliz ahora y preparar-nos para a eternidade. Gracias por Eduardo e por sua entrega esta noite. Gracias por todos que se levantaram e chegaram hasta aqui, que querem fazer sua entrega. Há ninhos pequenos, Senhor, ajuda-lhes a seguir, deseando, decidindo, sonhando com esse momento. Há jovens, há adultos, há alguns que chegaram primeiro, outros que chegaram um pouco depois, pero todos cabem em tus braços de amor. Só te pido, Padre querido, mira a cada um de maneira especial, ajuda a cada um a ser um vencedor. Há pessoas aqui que estão estudando a Bíblia, estão prontas ou listas para ser bautizadas, ajuda-lhes a avançar com essa decisão. Há outros que chegaram por primeira vez, que conoscam tu palavra, que preparem-se para este momento, que todos nós outros, Senhor, reconozcamos que vale a pena entregar-lo todo a ti, deixar todo por ti e viver para Jesus. Por isso te entrego toda esta igreja
y a cada uno de nosotros en tus manos, y lo hago en el nombre de Jesús, nuestro amigo, Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por venir. Cada uno de ustedes tiene un amigo que está cerca de ustedes, ¿no? Por favor, regresen juntos, recordando que nesta caminata uno apoya al otro hasta llegarmos al reino de los cielos. Vamos a permitir que el pastor, si pueden salen para que podamos saludarlo, al pastor Kohler, al pastor Caviglione, al pastor Rivero. Que el Señor los bendiga. Mañana 20:30 continuamos con las conferencias aquí. Miércoles en la iglesia de Yerba Buena y también en la iglesia de Muñecas y de San José. Están todos invitados. Que el Señor les bendiga.